pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio número 3 dessa segunda temporada do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, é só buscar no seu agregador preferido. Procura lá Spoilers da Vida, que tem muito conteúdo importante sobre ansiedade, inteligência emocional, crenças, liderança, coaching, programação neurolinguística e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre situações do trabalho que acabam gerando cicatrizes e crenças que moldam os comportamentos das pessoas e muitas vezes acabam transbordando para a vida pessoal. E para ilustrar esse podcast, eu vou trazer alguns cenários que geram essas cicatrizes, os impactos que elas podem causar e como a gente deve trabalhar nesses pontos, independente se estamos do lado do liderado ou se estamos liderando. E o primeiro cenário é o cenário de varrer o problema para debaixo do tapete. E para exemplificar esse primeiro caso, vamos imaginar que você trabalha em uma grande empresa farmacêutica e percebe que dentro do procedimento de teste dos medicamentos que estão sendo produzidos, existe um risco, pois uma das etapas de qualidade não está acontecendo. E vamos partir do princípio que você ainda não teve nenhuma crença criada, um comportamento moldado para um cenário como esse no passado. Essa foi a primeira vez que você teve que lidar com essa situação e genuinamente se sentiu desconfortável. O primeiro passo que você toma é documentar o problema e contar para o seu supervisor. Mas ao contrário do que você imaginava, ele já sabia disso e ao invés de ouvir o problema, ele simplesmente retorna que isso sempre foi assim e que você não deveria se preocupar com isso. Quem seria você para mudar esse cenário? Você volta mais algumas vezes, sabendo que o risco realmente é alto, e você pode realmente impedir um determinado impacto na empresa. E muitas pessoas podem até perder o emprego por conta disso. E você tenta 2, 3 vezes até perceber que nada vai ser feito. E você acaba sendo visto como pessimista da equipe. E o supervisor acaba te realocando ou até mesmo te desligando. Agora na outra área ou na outra empresa, você passa por um cenário semelhante. Você descobre um problema e sabe que isso também pode gerar um risco para todo mundo e para todo o processo de empacotamento dos remédios. Você até pensa em falar com seu novo supervisor, mas ao lembrar de tudo que aconteceu, você acha melhor deixar de lado, você acha melhor não trazer esse problema à tona, porque esse problema nem é seu, né? Você vai acabar sendo visto novamente como portador das más notícias. E que comportamentos você acha que essa pessoa está moldando nesse cenário? Ela está criando uma crença de que se ela levar um problema, nada vai ser feito. E além disso, ela ainda vai ser penalizada. Ela vai ser julgada por ter trazido aquele problema. E com isso ela passa a ser indiferente aos problemas da empresa. Qual é o grande risco desse comportamento? Primeiro, em algum momento, os problemas vão vir à tona. E você poderia ter evitado. Inclusive, no caso citado, até o seu emprego poderia estar em risco. Segundo, que você se torna indiferente a alguma coisa. Significa que você deixou de se importar. Imagina como é desmotivador trabalhar em algum local que você não se importa. Que você não se importa com as pessoas, com os seus colegas, com os resultados, com o seu resultado da empresa. Não é exatamente assim em um relacionamento? Imagina que você está namorando. E o que acontece quando a pessoa é indiferente a você? Ela se afasta. E o relacionamento provavelmente vai estar com os dias contados. E com a empresa não é diferente, acontece exatamente do mesmo jeito. E se você é um líder, nesse cenário, a primeira coisa que você deve saber é que os problemas eles vão existir. E quanto mais cedo você tratar eles, menor o risco, o impacto, o custo, tudo que ele pode causar. Então esteja sempre aberto a ouvir os fatos que a sua equipe tem para trazer, sem retaliação, sem desdenhar, entendendo que eles estão sempre trazendo problemas porque eles se importam com a empresa, porque eles se importam com você, porque eles se importam com o resultado. Agora, se você está dentro desse cenário, primeiro não desanime. O trabalho sempre tem que ser feito baseado em fatos. Mostre os impactos, não tenha vergonha de subir a alçada do tema se por acaso você não for ouvido. Tenha atitude de dono da empresa. E o dono da empresa, do produto ou do processo, ele gostaria de ver tudo indo da forma mais correta. Ele não gostaria de ver tudo ir por água abaixo. Então essa atitude de dono, ela independe do teu cargo. E se você, mesmo assim, não tiver resultado, ninguém te ouvir, você terá nas suas mãos a escolha de conviver com esse cenário ou de procurar um local onde você possa contribuir.
Lembre-se que muitas vezes se trata de uma mudança cultural e esse tipo de mudança não acontece do dia para a noite. Então não crie também expectativas irreais. O segundo cenário é o cenário de indicadores melancia e processos para inglês ver. Quem nunca recebeu um direcionamento para dar uma floreada nos indicadores, não é? Isso nunca vai ser inofensivo. Se você já recebeu, pode ter certeza que isso nunca vai ser inofensivo. Se existe uma métrica ou um indicador, ele tem um objetivo claro. Se você não conhece ou se esse objetivo não é relevante, então nem a métrica ou o indicador são relevantes. Quer um exemplo? Na minha opinião, timesheet é um indicador que deveria deixar de existir. Não é o ponto, tá? O ponto é a ferramenta que a gente registra as horas trabalhadas. Mas o timesheet registra o que você fez nessas horas. Poxa, Bruno, parece tão radical. Sim, parece. E eu vou explicar por quê. A maioria das empresas, ela olha o seu timesheet apenas para ver se você gastou horas a mais ou a menos em uma determinada demanda. Mas ela não faz nada com isso. Então, se você gastou mais, geralmente ela pergunta, por que você gastou mais tempo nisso? Porque foi mal estimado, porque teve um impedimento, porque houve uma mudança de escopo. Olha, tem 3 fatos importantes. E o que foi feito com esse conhecimento? Nada. A vida segue. Então, vamos pensar, será que isso não é só uma burocracia que serve para você perder o tempo preenchendo e que no final gera apenas uma desculpa, uma justificativa e não gera nenhuma ação que traga um resultado melhor, que impeça que isso aconteça no futuro? Mas a ideia nem é falar sobre isso. Esse tema de indicadores e métricas eu posso deixar para um outro episódio. Agora vamos partir da premissa que o indicador é um indicador super relevante e o seu líder te pede para dar uma enfeitada no pavão e te passa aquele valor que ele espera ter como resultado. Qual é a crença que vai se formar aí? Eu estou fazendo isso para inglês ver. Ninguém realmente está preocupado com a melhoria contínua do processo. E me fala, se você não acredita no indicador, você vai se importar em preencher ele corretamente? No caso do timesheet, por exemplo, eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão ouvindo o podcast, se tem que preencher timesheet e não tem nenhuma ação gerada com esse resultado, preenche de qualquer forma, porque para vocês é apenas uma burocracia. E se você é líder e usa os indicadores para bater metas, receber bônus, não crie indicadores de melancia não, que o pessoal olha de fora, vê tudo verdinho, lindo, legal, mas quem está ali dentro, no dia a dia, vê que está tudo vermelho. Tenha o mínimo de respeito pelo trabalho do seu time e deixe apenas os indicadores que fazem sentido. Além disso, seja claro na definição das metas, indicadores, forma de medição, propósito do indicador e plano de ação. Não adianta cobrar do time acuracidade se eles não sabem nem por que esse indicador está sendo utilizado. E se você acha que os indicadores estão sendo preenchidos para inglês ver, ou seja, apenas para mera formalidade, seja crítico, busque montar indicadores e metas que possam trabalhar melhor o teu resultado, melhorar o seu dia a dia, algo que seja relevante para você ou para a empresa. Só assim você vai sentir que faz parte do processo e vai sentir prazer em preenchê-los. E vamos para o último item. O último item é: esse trabalho não é seu. Essa é uma clássica em empresas no modelo comando e controle, né? Você vê alguma coisa que pode ser melhorada no processo ou tem alguma sugestão e quando leva, ao invés de ter sua ideia avaliada, ela simplesmente é descartada de cara porque você não foi contratado para isso. O bom líder, ele sempre vai querer ouvir opiniões das pessoas que buscam melhorar o trabalho. Mas líderes no modelo comando e controle, eles vão ter medo de receber opiniões, pois eles entendem que isso é uma ameaça ao seu poder, um sinal de fraqueza deles mesmos. Afinal, a ideia não foi deles, né? E quando alguém leva uma ideia e tem esse corte seco, essa pessoa provavelmente nunca mais vai levar uma ideia para o seu líder ou uma ideia à frente. Ela não tem voz dentro da empresa. Esse vai ser o sentimento dela. E isso é muito comum. Tolir a criatividade das pessoas, além de criar profissionais medianos, faz com que a empresa também perca o viés de inovação. E eu poderia continuar aqui uma lista com discriminação interna ou externa, ou quando você tem silos dentro da empresa, estratégias não transparentes que geram desconfiança e ansiedade nos colaboradores e muito mais. Mas esses cenários que eu passei agora são os mais comuns, são os que eu percebo que acontecem com mais frequência. E todos eles têm relação com o ambiente psicologicamente inseguro, onde as pessoas sentem-se o tempo todo pressionadas, onde elas não se sentem à vontade de expor suas opiniões, mesmo que embasadas em fatos, pois elas têm algum medo de retaliação ou de julgamento, ou disso prejudicar a própria carreira delas. E são geralmente empresas onde esses silos
se formam e cada um trata do seu quadrado, né? Eles não conseguem ter uma visão da estratégia da empresa, uma visão holística, para que cada um possa colaborar e contribuir. São silos formados, cada um entrega o seu, e no final vamos ver se as peças do quebra-cabeça se encaixam, né? E as lideranças, muitas vezes lideranças antigas, e quando eu falo antiga, gente, não é de idade não, mas é de modelo de trabalho. Elas não acreditam na inovação, elas usam sempre aqueles jargões, né? O olho do dono é que engorda o gado, ou seja, precisa estar ali para garantir com aquele chicote diário que as coisas estão acontecendo da melhor maneira, e eles estão presos a uma cultura, né, que acaba corrompendo o time, e quando ela é aplicada durante muito tempo, né? E o que acontece? Depois de um tempo, os bons profissionais, eles acabam largando a empresa e buscando lugares que eles sejam mais alinhados ao seu modelo de trabalho, ao que eles acreditam, onde eles possam contribuir com o crescimento da empresa, onde eles possam trabalhar de forma colaborativa, apoiando na estratégia da empresa e sabendo que toda ideia ou opinião ela vai ser avaliada. Sim, existem empresas assim. Por mais que a gente veja muitas empresas indo na direção contrária, existem muitas que têm foco na inovação, em buscar uma forma de trabalho mais harmônica, um ambiente psicologicamente seguro, onde o lucro é sim a estratégia primária da empresa, como qualquer outra empresa, mas não a qualquer preço. Um lucro sustentável, sustentado por pilares que garantem perenidade para as pessoas, processos e a busca pela excelência. E empresas assim, elas olham para dentro antes de olhar para fora. Elas começam pelos seus líderes, pela sua cultura, por trabalhar os times e quebrar cada uma dessas crenças que são trazidas por anos de soco em ponta de faca. No final, essas empresas elas não têm apenas funcionários, elas têm fãs e que não podem simplesmente ser substituídos, não é simplesmente uma matrícula. Elas têm o Paulo, que é o pai da Cecília, elas têm o Eduardo, que cria aplicativos de game nas horas vagas, elas têm o Márcio, que joga RPG, elas têm o Bruno, que mergulha. Ela entende que o maior ativo são pessoas com suas histórias, suas experiências, e isso é o diferencial, tratar as pessoas como pessoas. E essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Se você é líder, preste bem atenção no que você transmite para o seu time. Isso vai ficar registrado, seja através de uma cicatriz de trabalho, que ele vai levar a todo momento da vida dele como uma dor, ou como uma lembrança, um aprendizado, uma admiração que ele vai fazer que ele se sinta especial pelos momentos que ele teve nessa empresa. E se você não é líder, fica de olho, tome cuidado para não achar que o que te aconteceu ou em algum momento do passado da sua vida define todo o resto, define o teu futuro, define a tua carreira. Tudo é impermanente. O que aconteceu no seu passado não define o seu futuro. Se você tem uma cicatriz ou uma crença diferente das que eu coloquei aqui, me manda a sua história, quem sabe a gente compartilha no próximo episódio. Manda para bruno@brunobr.com.br. E essa é a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, deixa o seu review e a gente se vê na semana que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.